Dentro do capitalismo não há solução para a vida. Fora do capitalismo, há incerteza, mas tudo é possibilidade. Nada pode ser pior que a certeza da extinção. É tempo de inventar, é tempo de ser livre, é tempo de viver bem. Ana Esther Cecenha. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda, e esse é o episódio 80, Bem Viver com Nádia Nátila. A frase que a gente leu no início, como a Thaís falou, é da Ana Esther Cecenha, uma mulher mexicana, nascida nos Estados Unidos e pesquisadora de estudos latino-americanos que tem um trabalho incrível nessa área. A gente trouxe essa frase porque ela está no início da edição brasileira do livro Bem Viver, do Alberto Acosta, e lançado pela editora Elefante aqui no Brasil. A gente já falou há muito tempo atrás, parece até outra vida, sobre Bem Viver, bem rapidinho, no episódio 11, bem no começo mesmo, quando a gente convidou a Sabrina do canal Tese 11 para conversar com a gente. E precisamos, inclusive, chamar a Sá de novo, porque esse episódio, assim, curtíssimo, tem 30 minutos de duração e eu acho que tem mais assunto pra falar com ela, né? Eu lembro que a gente fez campanha pra Sabrina chegar a 10 mil seguidores no Instagram. Então, se você não ouviu, também a gente recomenda pra você voltar lá nesse episódio pra ver o que a Sabrina falou. E pra dar um apoiozinho pra aqueles episódios ali no começo, que tem menos gente ouvindo, né? E falando desses encontros maravilhosos que a gente tem aqui no Outras Mamas, hoje a gente tem mais um. A Nádia Nátila, ela é advogada, nordestina, ecossocialista, marxista-humanista, feminista. Ela milita no Subverta e é cofundadora do Banco de Tempo de Brasília, que depois eu vou pedir para ela contar pra gente o que é isso. E eu vou recomendar também um vídeo para vocês assistirem depois dela explicando o que é isso, que me deixou, na época, super curiosa, super empolgada. Estou muito feliz de ter a Nádia aqui. Nádia é companheira nessa construção do bem viver, que a gente tanto acredita e que a gente está junto nessa construção, mas a gente queria esse episódio dedicado a isso. Tem tanto material por aí, vocês que acompanham a gente, com certeza vocês acompanham a Sabrina, vocês acompanham o Thiago, mas era nossa vontade ter um episódio dedicado a uma coisa tão importante, que é uma coisa que influenciou bastante, né, a construção desse podcast, a nossa construção como militantes, como pessoas, e que deu uma mudada, né, na nossa visão com o ecossocialismo e com essa perspectiva do bem viver. Então, eu já vou pedir para a Nádia. Primeiro, muito bem-vinda, feliz de estar aqui. Mesmo acho que todo episódio a gente tem que falar isso. Feliz de estar aqui, mas difícil nessa situação que a gente está vivendo, essa distância, né? todas as coisas que a gente vem enfrentando aí como sociedade. Então, a gente gostaria que a gente estivesse num outro momento, todo mundo junto, se encontrando. Mas é essa situação que a gente tem e que bom que a gente consegue estar aqui. Enquanto a gente tiver espaço, a gente vai estar falando de uma outra possibilidade, de um outro projeto, que é como a gente falou lá na frase do início. A gente já viu que isso aqui não deu certo, então bora sonhar numa outra possibilidade. Então, Nádia, por favor, se apresenta pra gente e pro nosso público. Primeiro eu queria agradecer por participar desse podcast. Vocês não têm noção, eu estou realizando um sonho. Porque Outras Mamas me ajudou a decidir várias coisas. Uma coisa que não estava na minha descrição é que eu sou vegana também. E eu me tornei vegana por conta de vocês. Não só por conta de vocês. O quê? Porque eu tinha... Essa eu não sabia. Também não. Eu sei que vocês não sabiam, mas assim, claro que eu tenho outros exemplos. Tem a Sabrina, tem o Thiago. Mas eu ficava naquela, né? Eu era carnista, né? E aí eu decidi ser vegetariana. Que é a ideia de ser vegetariana comendo derivados do leite. E aí eu tava nessa, e quando foi ano passado, eu comecei no início do ano com essa coisa de eu vou me tornar vegana em algum momento. E aí, só que eu ficava nessa, amanhã eu me torno. Foi por causa de um podcast que vocês... Eu não lembro agora exatamente se foi vocês ou se foi alguma convidada que falou como foi o processo pro veganismo, essa coisa de falar que uma hora vai se tornar e nunca se tornar. E só se tornou quando chegou e falou, né? Amanhã eu me torno vegana. Fui eu. Babi, isso é frase de Babi. E aí foi o que fez. Eu ouvi isso no dia seguinte eu me tornei vegana. Porque eu falei, se eu não fizer isso, eu nunca vou me tornar. Então, vocês são assim, né, uma das responsáveis, mas acho que as principais responsáveis por eu ter me tornado vegana mesmo.
porque eu vi que eu ia continuar enrolando eternamente. E foi exatamente em julho, porque eu decidi antes, né, que eu ia me tornar vegana. No dia seguinte ao meu aniversário eu ia me tornar vegana, só que por conta do podcast eu acabei me tornando vegana antes do meu aniversário. Então agora em julho fez 1 ano que eu sou vegana. Ai, que lindo! Então, Que alegria! Nossa, Ai, muito legal. emocionada de saber disso. Eu não tinha ideia. Também não. Muito feliz. Sim. Muito feliz mesmo. Massa. E é isso, gente, mas vocês já me apresentaram e tá tudo bem. Eu tô realmente muito feliz de estar aqui, de falar de um tema que eu adoro, com pessoas que vivenciam e acreditam nisso também. Então, obrigada pelo convite. Que isso. Bem-vinda. Bem-vinda, e vamos nessa que a gente quer. Quem ainda ouve esse podcast, ou tá, vamos supor que alguém chegou agora e tá ouvindo pela primeira vez e ainda não entendeu muito bem o que é essa concepção de bem viver, do que elas estão falando, quais lutas estão junto da gente nessa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa. O bem viver não é a mesma coisa que viver bem, de como a gente conhece nessa concepção capitalista, né? Do como a gente, desde a nossa construção ali, de novinho, do que a gente precisava para ser uma pessoa bem-sucedida, para viver bem. Então, eu queria que você explicasse o que é, então. Primeiro eu acho que eu vou tentar trazer essa concepção na ideia do que você falou, né? Que é o que é esse viver bem na concepção capitalista, né? Nessa concepção capitalista que a gente vive, a ideia de viver bem tem muito mais a ver com esse crescimento, né, esse desenvolvimento, mas isso tanto numa perspectiva, no crescimento, numa perspectiva que eu falo assim, de desenvolvimento econômico e tal, mas tem a ver também principalmente com a perspectiva individual, né? Então, quando eu estou falando assim, tudo que eu quero, por exemplo, é viver bem. Quando eu estou falando disso, eu estou falando numa perspectiva individualista, é muito aquela ideia de viver atrás do relógio, sabe? É a ideia de que a gente passa, é uma coisa que para mim é uma crítica que eu sempre trago, assim, de que a gente vive num sistema educacional que prepara a gente aí mais de 11 anos na nossa vida para chegar na vida adulta sem saber exatamente quem a gente é, sem saber exatamente o que a gente quer, mas que a gente tem que correr atrás desse sonho de ter um bom trabalho, de ter um bom emprego, de passar num bom vestibular. Claro que eu não estou dizendo que isso não seja importante, que nem deva ser importante para a maioria das pessoas, mas de que essa visão é uma visão muito individualista, né? Então a gente chega no mercado de trabalho, por exemplo, você tá ali, um querendo comer mesmo o outro, assim, né? Uma competição. E o sistema capitalista traz muito isso. Eu sempre trago uma frase de uma música sertaneja, né? Que é: você quer casar, ter filhos, uma casa e um cachorro. É muito nessa perspectiva. O viver bem é você ter isso, né? Essa vida bem padrão, bem tradicional que o sistema traz pra gente, principalmente para nós mulheres, né? Nessa perspectiva de que você tem que ter tudo isso e nessa perspectiva de competitividade. A gente não é trabalhado para viver esse perfil, essa vida comunitária, essa vida coletiva, que não é eu excluindo o outro, é eu com o outro e com tudo ao redor. E é justamente isso a grande diferença, assim, gritante, né? A radicalidade que é o bem viver. O bem viver, ele não atua na questão de você excluir o outro do processo. Você está trabalhando junto com ele, mas não só com o outro. Quando eu falo assim, não é só o ser humano, né? É nessa visão realmente de totalidade. Então é uma relação de como você vai viver bem consigo mesmo, primeiro, né? Que eu acho que é importante, mas você vai se relacionar, né, nessa relação dialética com o outro e com a natureza de forma harmoniosa. Não é nessa perspectiva, a visão capitalista, o viver bem é você ter progresso, é você ter desenvolvimento, que muitas vezes vai descambar em quê? Vai descambar nessa visão mercadológica e produtivista da natureza. Bem viver, ele é uma cosmovisão, né? Então ele vem dos povos originários, mas não só dos povos originários. Inclusive muitas pessoas elas falam, mas isso é dos povos originários, vocês não podem falar sobre isso, vocês não podem trazer isso, mas é uma vivência, é um modo de vida, né? E o bem viver, ele não está só na perspectiva dos povos do sul global, que aí a gente pode falar os Aimara, ou os Quechuas, ou o povo Guarani, assim como a gente pode falar também de Ubuntu na África, né? Eu nem gosto muito de dizer a ideia de que tem necessariamente conceitos do bem viver, porque eu acho até que quando você traz a ideia de conceito nessa visão mais ocidentalizada, você reduz o que é o bem viver, né? Os indígenas falam muito isso.
Mas é pensar nessa perspectiva de vida bonita, né? De vida bela, dessa vida comunitária, essa vida que você tenta ver sempre o todo e não fragmentado. Então, é você pensar que aí você vai ter essa concepção a partir dos povos originários e depois você vai ter outras concepções, né? Que na verdade é a mesma, mas assim, outras concepções que são decorrentes daí, tanto no Equador quanto na Bolívia, né? O buen vivir ou viver bien, né? O sumar passar e o sumar camanha, né? Que é justamente isso. A gente traduziu para o português como bem viver a partir desses conceitos, né? Da América do Sul. Mas basicamente é isso, né? Pensar, não ter essa visão desenvolvimentista e produtivista, é pensar nessa relação com o todo, mas essa relação com o tempo, que é muito diferente dessa visão que a gente tem capitalista do que quer viver bem. E principalmente pensando nessa questão da integralidade enquanto ser. Porque é isso, a partir do momento que você se vê enquanto parte da natureza, enquanto parte do todo, né, você não se vê mais de forma fragmentada, você vai começar a se ver em todas as suas áreas. Então você vai se ver tanto na sua vida, na sua relação com a sua família, na relação com as outras pessoas, na sua relação com o seu trabalho, na sua relação com a natureza, você vai pensar na sua relação entre mulheres, nas relações afetivas, a integralidade. Palmas, vou colocar barulho de palmas. Legal. Não, e é muito legal da gente pensar justamente colocando essa ideia em contraste com esse viver bem que a gente conhecia, né? E que a gente buscou. E muita gente busca até hoje. Porque além de ser uma busca individual, a gente sabe que neste sistema é uma busca injusta, que você vai passar ali a vida inteira na busca dessas coisas que te falaram que é o pacote que você precisa para viver bem, e a maioria das pessoas não vai conseguir esse pacote, né? E aí entra todas as nossas questões que você falou, de competição, de frustração, de insegurança, de tristeza, de todas essas coisas que você busca e que você não alcança, porque você nem sabe por que você quer aquelas coisas, mas te disseram que precisaria ter. E aí você passa uma vida inteira, né, atrás disso e desconectado de tudo. E a gente sabe que são poucos os que vão conseguir esse pacote completo aí do que é pro sistema capitalista viver bem, ter tudo que você precisa, comprar todas as coisas que te dizem que você precisa comprar. E o combo família, né? Que sempre vem junto o combo familhinha feliz. É o que eu ia falar, né? Essa questão da gente parece que a gente tá sempre correndo atrás de uma coisa, assim, é sempre um novo patamar, né? Tem aquela coisa a mulher só é completa depois que ela tem filhos, é casada, tem uma casa, não sei o que, blá, 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 que a Nádia trouxe também, que pra mulher eu acho que ainda pesa mais ainda, né? Mas é como se a gente está seguindo a lógica de desenvolvimento econômico que os países do norte colocaram como parâmetro, como se a gente tivesse que chegar lá, e aí a gente aplica isso na nossa lógica individual, que não faz nenhum sentido, né? Porque a gente só não pode estar feliz do jeito que a gente simplesmente está, né? Aí eu tô falando da gente como sociedade e o que a gente pode fazer com isso, assim, que é muito a questão indígena, né? Eles existem por existir, porque aquilo ali, tudo em volta deles é a vida. Então eles não precisam chegar em nenhum local que não seja o que eles já estão, sabe? Aí eu tô falando, obviamente, de comunidades que, né, estão vivendo o bem viver no seu dia a dia. Vocês falando, eu fiquei aqui pensando que a gente vive, uma coisa que eu aprendi muito com o Banco de Tempo, que eu acho que foi uma grande virada na minha vida de modo geral, cofundar o Banco de Tempo aqui em Brasília, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas foi justamente a ideia do que é abundância e do que é escassez. Sabe, a gente vive uma vida para acumular, né, para se desenvolver, apesar de que a gente não entende bem o que é esse desenvolvimento, de acumular, e acumular tudo, a gente acumula até conteúdo. Principalmente, eu acho que agora, durante a pandemia, as pessoas têm falado muito sobre o desgaste, o cansaço, tá todo mundo muito cansado, todo mundo... E as pessoas estão assim, eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, eu tô bem ciente disso, tem muita gente, principalmente agora, né, sabendo que a gente tá flexibilizando tudo, então meio que tá tudo abrindo mesmo, aqui em Brasília meio que já abriu, assim, 80% das coisas, as pessoas estão tendo que ir trabalhar e tudo mais,
Só que tá todo mundo, apesar de estar em casa e às vezes não tá fazendo um tanto de coisas que estavam fazendo antes, saindo de casa e tudo mais, tá todo mundo extremamente cansado. E aí você vê que tem muito a ver também com essa questão do acúmulo, às vezes, de conteúdo, do acúmulo de tecnologia, esse mundo realmente tecnológico, né? Esse mundo onde o relógio é o nosso pior inimigo. A gente passa o tempo todo achando que a gente está perdendo tempo. E uma das coisas que eu mais acho interessante quando a gente está falando de bem viver é porque eles também estão falando de tempo. Um dos conceitos assim, que eu mais... é que a ideia de que o tempo não é linear. O tempo é cíclico, né? Então, quando você observa a natureza, e eu acho que os povos originários, né? Aí que as pessoas falam, mas eles são um povo atrasado, mas eles são um povo que... Existe índio no Brasil, né? As pessoas não sabem, por exemplo, que são mais de 300 povos indígenas no Brasil, e de que eles tentam, na verdade, a gente tem sempre que lembrar, eu não romantizo a luta do povo indígena, porque eu sei que é resistência, são 520 anos resistindo, né? Mas eles têm essa relação com a natureza, com essa relação de integração, essa relação de aprender a ter paciência, essa relação de entender que tudo bem eu não estar fazendo 1000 coisas porque eu estou fazendo algo com não estar fazendo. Quando a gente está falando de bem viver hoje em dia, não é que a gente quer voltar aos tempos antigos, porque eu acho que isso não é possível nem para os povos originários, né? Esse resgate. Porque houve um genocídio não só dessa população, mas como um extermínio mesmo da cultura, né? Um atropelamento mesmo dessa cultura, que muita coisa se perdeu ao longo do tempo, mas que essa relação que eles têm entre eles, né? Essa relação de como você aprender com os mais velhos, como você pensar, por exemplo, hoje a gente pensa a questão da educação. Eu bato muito nessa tecla da educação, porque a gente pensa na educação como escolarização, né? Não trata, por exemplo, a educação como uma integralidade, né? Um trabalho de inteireza, né? De plenitude. O bem viver tem muito a ver com isso, com inteireza, com plenitude. Então é pensar que, não, na verdade, eles têm muito a nos ensinar, a gente tem muito a resgatar. Então a gente está resgatando essa outra visão de mundo, que na verdade é isso, é a nossa ancestralidade, principalmente falando do Brasil, falando da América Latina. Isso é a nossa ancestralidade. A gente também está no resgate dessa ancestralidade. E quando a gente está falando de bem viver, e não só falando, mas vivenciando e tentando entender que cada coisa tem seu tempo, mas que não necessariamente aquilo que ficou no passado, está morto. Não, aquilo ali se resgata no presente, que interfere no futuro. E essa é a relação que a gente precisa ter, e não essa relação de que a gente precisa chegar num topo. E aí eu falo, tanto enquanto ser humano individual, quanto sociedade, né? As pessoas falam muito dessa coisa de desenvolvimento, a gente precisa chegar nesse topo. E aí nesse topo a gente vai ter todas as 1000 maravilhas que a gente gostaria. Mas isso é uma grande mentira, né? Isso aí é uma grande anedota, uma grande mentira que contaram pra gente de que esse desenvolvimento é necessário. Muito pelo contrário, esse desenvolvimento atua na destruição, né, da natureza e de nós, que somos também parte delas, né? Que nós também fazemos parte. Eu gosto muito de trazer assim, uma coisa que é muito meu, assim, né? Até numa visão um pouco mais holística, de que dizem, né, que a gente veio do pó das estrelas, então assim, e a gente tem no nosso corpo metais e nutrientes, enfim, etc., que também tem na natureza, né? A gente fala de ferro, a gente extrai ferro e temos ferro no nosso corpo, então a gente também tem que começar a se entender nessa visão, né, de que a gente faz parte dela. Sim. Aí a gente quer se conectar, aí a gente extrai pedras lá do fundo da terra para botar em casa, assim, e aí sendo que, né, a gente precisa tirar essa visão de extrativista, né, que a gente precisa tirar para trazer pra gente, é muito nessa lógica individual, né, ou você vê as pessoas veem a natureza como recurso, né, para me dar coisas, ou mesmo quem vê de maneira bonita, admirando de longe, a natureza é sábia, a natureza é pura, a natureza é linda, então eu vou tirar dela e trazer aqui para mim, porque eu preciso evoluir, sendo que tá tudo dentro da gente também, né, a gente também é ela. Sim. Eu amo essa visão. Eu também. Tudo na minha vida. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que você falou nessa questão, Nádia, da gente sempre querer chegar no topo,
que o que acontece dentro do capitalismo é essa perda da diversidade, né? Que nem você falou, são mais de 300 povos indígenas no Brasil e a gente não faz, assim, né? A maior parte da população não faz ideia disso, né? Não faz ideia dessa pluralidade de línguas, de costumes que são diferentes. E se você fala de América Latina, então vai aumentar ainda mais esse número de povos indígenas, povos originários que a gente tem, que trazem conhecimento, que trazem vivências diferentes. E aí uma coisa que o Alberto fala muito no livro é que não são desenvolvimentos alternativos, né? São alternativas para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento não necessariamente é uma coisa positiva. Eu acho muito legal essa forma de ver o mundo e de pensar exatamente que a ideia do capitalismo, da liberdade individual e da individualidade de cada um, na verdade, ela está fazendo o contrário e fazendo a gente se uniformizar, todo mundo ficar com cara de norte-americano e europeu em termos de estilo, de cultura, né, tudo. E tem essa coisa que eu acho interessante falar também, que muita gente vem então com esse argumento de que, dessa coisa do atraso, vocês querem viver como antigamente, mas vocês se aproveitam ou se utilizam da internet, olha quanta coisa boa, a gente já não morre mais de tal doença, ou olha que interessante, coisas que o homem foi criando e tal, como se tecnologia fosse uma exclusividade desse sistema, né? Como se não existisse tecnologia e avanços e coisas incríveis acontecendo de um outro modo de viver e desses povos originários. Aliás, existia muita tecnologia e muita coisa foi destruída, abandonada ou roubada, né? Isso é uma visão muito limitada de que o que tinha antes era pobre, e aí o que veio depois com globalização é que é o legal, e que é bacana, e que é incrível. E aí eu queria que a Nádia explicasse, na verdade, porque ao longo dos anos, assim, desde que foi meio que cunhado oficialmente esse termo de desenvolvimento, ali nos anos 50, mais ou menos, foram surgindo várias ideias de desenvolvimento, né, tem, sei lá, vários métodos que a sociedade, algumas nações encontraram para medir, sei lá, o desenvolvimento do seu povo, a felicidade, para entender se as pessoas eram felizes ou não, né? A ONU ainda veio com a coisa do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, para dizer quem que tem o melhor IDH no mundo e etc., para ter um parâmetro de comparação. E vem por último aí, principalmente, a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Mas será que não é possível a gente continuar se desenvolvendo e ainda assim ser sustentável e não destruir tudo para as próximas gerações? É isso? Tá? Para as próximas gerações, obrigada por isso. Para as próximas gerações, é uma pergunta para você responder, Nádia. Eu acredito que o bem viver, ele traz uma visão de radicalidade, né? Vocês falando, e eu fiquei aqui pensando que a gente fala muito dos povos indígenas. Eu vou trazer muito esse contexto assim, na minha fala, do que eu vivencio, do que eu luto, a partir da perspectiva, principalmente aqui da América Latina, mas focando até um pouco aqui no Brasil. Porque aqui a gente tem, na verdade, o Brasil é um mundo, né? Porque o Brasil, ele é intercontinental, ele é gigantesco. Então, assim, eu ainda falo, por exemplo, eu sou nordestina, mas moro em Brasília, então eu falo ainda de uma perspectiva de alguém que morou um tempo no Nordeste, no Piauí, mas que morou boa parte da vida aqui em Brasília, né? Então, assim, mas eu sei que eu ainda nem conheço todas as realidades que a gente vive. De uma certa forma, o discurso do bem viver, né, já está sendo, né, apropriado pelo sistema capitalista como tudo. A gente começa a falar de negritude, eu como uma mulher negra, né, a gente vê como você começa a arrumar o cabelo de um jeito, o sistema capitalista se apropria disso para vender. Você começa a falar sobre né, LGBT, ou você começa essa luta, tá em voga, enfim, e aí o sistema começa a questão do pink money, né, então já começa a botar LGBTs ali para poder arrecadar mais. Isso também é reportado para a ideia de bem viver, né? Por exemplo, uma das ideias de bem viver, assim, que é linda na sua concepção, no que foi criado, eu acho que isso tem seu mérito, né, até de você poder levar essa por exemplo, do Equador e da Bolívia, né, que foi constitucionalizado.
Então, lá tinha a questão dos direitos da mãe terra, a ideia de um Estado plurinacional, traz os diversos conceitos do bem viver, né? No Equador, inclusive, o Alberto Acosta, que escreveu, né, o livro do bem viver, ele também teve junto nessa Constituinte. Então, a gente vai ter a Constituinte de 2008, né, que é a Constituição de 2008, com o presidente Rafael Correa, no Equador. A gente vai ter essa concepção parecida com Evo Morales em 2009 também na Constituição. Claro que no Equador ele vem muito nessa perspectiva dos direitos e na Bolívia vem nessa perspectiva uma perspectiva ético-política, né? O que a gente gostaria de alcançar? Claro que isso é um grande avanço, você saber que pelo menos isso está sendo colocado em pauta, isso está em voga. Contudo, o bem viver não pode, de nenhuma forma, se transformar apenas num discurso ou numa coisa bonita que a gente gostaria de alcançar e a gente não faz nada para isso, né? E aí eu falo muito disso porque, apesar do Equador, tanto no Equador quanto na Bolívia, quanto no Brasil, assim, claro que isso não era exatamente, não foi assim colocado na Constituição, foi trazido tão fortemente que nem no Equador e na Bolívia, mas de qualquer forma, né, a gente vem debatendo e conversando sobre isso nos últimos anos e ainda assim a gente sabe que os países da América do Sul são países muito extrativistas, né? Então a gente está exportando matéria-prima, a gente está você continuar extraindo ouro ou petróleo ou prata, né? A gente saber que vem essa concepção de desenvolvimento que não dialoga de forma nenhuma com essa perspectiva da natureza, né? De harmonia com ela. Então pensar que a gente, por exemplo, tinha que parar totalmente com a extração de energia, né, de energias fósseis, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de Brasil, a gente está falando de povos originários, mas a gente também está falando de povos quilombolas, que também tem essa relação, por mais diferente às vezes que possa ser de uma população indígena, também tem essa relação de harmonia com a natureza, está ali integrada, né? Eu estou aqui muito próximo, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros, que é um espaço que todo mundo conhece como Chapada dos Veadeiros, mas abriga o maior quilombo em extensão territorial do país, que é o Quilombo Calunga. E que, se hoje ainda tem a Chapada dos Veadeiros e ela está preservada, pelo menos minimamente, apesar dela estar sendo atacada durante todo esse tempo, inclusive agora, recentemente, inclusive agora, né, a gente não sabe o correntão onde está passando, mas essa ideia de desenvolvimento e bem viver não dialoga, porque você destrói. Então, você saber que tanto nas comunidades tradicionais, ribeirinhas, caiçaras, vai ter mega mineradora, vai ter destruição da natureza para você plantar soja, para você criar gado, para barragens. E você desterritorializa toda uma população. Então, bem viver também tem a ver com a autodeterminação dos povos. Então, não tem como a gente pensar uma perspectiva de bem viver sendo desenvolvimentista ou essa ideia de capitalismo verde, né, que o sistema capitalista coloca para a gente mesmo. E que o bem viver ele também não está só nessa perspectiva, as pessoas às vezes romantizam, achando que isso está numa perspectiva só na perspectiva do campo, mas não, isso também está na perspectiva urbana. Então tem como a gente começar a falar de bem viver numa perspectiva urbana, até porque a maior parte da população brasileira, por exemplo, está no perímetro urbano. Então uma coisa não consegue, o bem viver traz radicalidade, então a gente precisa atacar a raiz do problema, e a raiz do problema é o sistema capitalista. Palma de novo. Palmas. Esse episódio vai ser cheio de palmas. Maravilhoso. É um discurso muito fácil de ser comprado, né? Quando a gente vem com esse capitalismo verde, com esse desenvolvimento sustentável, com o capitalismo, porque fica na superficialidade e aí você consegue passar isso de uma maneira bonita. E você fala, não preciso mexer tanto nessas outras questões, então eu vou cuidar para preservar a natureza. Todo mundo quer preservar a natureza, então se você ir por aqui, a gente preserva a natureza. Ou se você fizer ações individuais, né, mudar esses produtos, consumir desses, ou comprar esse produto verdinho aqui, você tá usando produtos que não agridem tanto. É um discurso que ele é bonito. Aí, se você não está atento, ele é bonito de ser vendido.
E por isso a importância desse olhar radical sobre essas pequenas mudanças não vão levar a gente, especialmente nessa urgência do que a gente está vivendo, o que a gente vê para frente é a extinção. A gente vem com esse discurso, acho que as pessoas vêm alertando, ambientalistas sérios vêm alertando há muito tempo de que é isso, a gente está rumo à extinção, a gente está rumo à destruição. E as nossas medidas agora, o nosso discurso agora vai ter que ser dessa maneira, né? Falando a verdade, de que não tem remédio, não tem muito como remediar se a gente não ir na raiz do problema. E isso não quer dizer que não tem o que fazer, né? Não é que a gente vai ficar aqui todo mundo sentada esperando chegar esse momento que a gente vai sair se abraçando porque chegou o bem viver e acabou o capitalismo. Existem coisas possíveis e a gente quer falar sobre isso mais para frente, de o que dá para fazer agora dentro desse sistema, mas visando a destruição dele. O que eu ia falar é que a Nádia falou sobre a questão do povo Calunga lá na Chapada, e a gente tem um episódio só sobre isso, quando a gente foi ano passado pro Cerrado, e a gente foi com esse objetivo e voltamos mais triste ainda, de ver a situação, tudo que tem acontecido lá. Realmente a destruição já começou, a coisa da gente falar tanto de Amazônia, salve a Amazônia, fim da Amazônia, obviamente é real, mas o Cerrado também está indo embora. Então, volta lá se você quer saber um pouquinho mais sobre quem está lutando, quais são essas questões, o que a gente pode fazer para gritar junto e defender o nosso Cerrado. Sim. E aí você falou dessa coisa da radicalidade, tá? Que linka muito com o que a Nádia estava falando sobre, principalmente, essa questão da importância do Estado neste momento de definir, cara. A gente não vai conseguir, a gente, como população, lutando por uma sociedade do bem viver, bater de peito com as empresas e falar, não, vocês não vão mais extrair mais nada de, enfim, né, recursos que são colocados como recursos naturais a partir de agora, porque a gente não quer, e a gente precisa do Estado para isso, né, um Estado cada vez mais presente e não menos presente, que é o que está acontecendo. E mesmo quando a gente tem, por exemplo, os exemplos que a Nádia deu do Equador ou da Bolívia, em que o bem viver ele foi colocado dentro da Constituição, isso foi cooptado pelas empresas também, e os governos acabaram cedendo, né, para as empresas, então virou só mais uma palavra de marketing aí, como desenvolvimento sustentável, também levou o greenwashing, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa importância do Estado, Nádia, assim, porque bate muito de frente com a ideia do liberalismo de que é menos Estado o tempo inteiro, né? E é muito com o que a gente está vendo agora no Brasil, com tantas coisas tantas instituições do governo sendo privatizadas, etc. Quando a gente está falando de bem viver, eu acredito que na perspectiva, quando a gente está falando, dá uma alegria, uma esperança, né? Você falando de Estado e eu só consegui pensar, caracas, é o Bolsonaro. Nosso cenário não é positivo, né? O nosso cenário é devastador, é desesperador. Uhum. Eu nem estou acompanhando mais, eu não acompanhei esses últimos dias o número de mortos no Brasil, mas eu acredito que já deve estar em 90 mil mortos por Covid no Brasil. Então a gente está passando pela maior crise sanitária do mundo. Estamos num barco à deriva, porque, né, não tem ninguém que nos guie. No fundo é isso. Eu acho que essa crise sanitária, inclusive, ela é uma crise sanitária. Eu acho que todo mundo está meio que repetindo isso, mas eu acho que as pessoas precisam entender, e por isso que a gente precisa ficar batendo na mesma tecla. Mas é uma crise sanitária, que aí ela ocasiona uma crise econômica, que ocasiona uma crise social, e que no nosso país ela ocasiona uma crise ambiental devastadora. É um pouquinho antigo isso, mas assim, tá aí a reunião ministerial, onde o ministro Ricardo Salles foi lá e falou, né, vamos aproveitar que está aqui o período de Covid, está todo mundo distraído, a imprensa está distraída, está preocupada com o tanto de gente que está doente e tal, e etc, que está morrendo, então vamos passar todas as leis, todas as licenças ambientais que não poderia passar, vamos abrir tudo isso aí para o mercado, para o agronegócio, né, vamos coisar para as mineradoras, vamos abrir o mercado para todo mundo.
E aí, quando a gente está falando da importância do Estado, vocês falaram muito bem sobre essa coisa. Então, a gente já chegou num ponto de não retorno. O planeta chegou nesse ponto, né? A gente não está mais falando só de uma crise, a gente está falando de uma devastação. A gente está falando meio que a gente já chegou nesse ponto, né? A gente só está tentando ainda meio que falar, então, gente, no mínimo, a gente tem que continuar tendo a possibilidade de ter vida na Terra. E aí, quando eu estou falando vida, é todos os tipos de vida, todos os seres, né? Quando a gente está falando de aquecimento global, a gente está falando de elevação do nível do mar, a gente está falando de espécies que não vão sobreviver com o aumento dessa temperatura. Os filhos do Bolsonaro ficam, mas vai só ficar um pouco mais quente e não sei o que e tal. Não, isso vai mudar tudo, né? Então a gente vai ter animais que não sobrevivem em certa temperatura, vai morrer, ou animais que sobrevivem em temperaturas mais baixas, temperaturas mais altas. A própria elevação do nível do mar vai matar várias espécies, e isso também vai ocasionar, por exemplo, pessoas que vão ficar desalojadas, ou territórios que vão deixar de existir. Isso a gente vê muito facilmente nas cidades, por exemplo, do Nordeste, que fica perto da praia. Minha avó, que é cearense, a família do meu pai, que é cearense, hoje eu vou em lugares que a praia não existe mais, assim, sabe? Que o vilarejo não existe mais. Então, quando a gente está falando disso, a gente também está falando de refugiados climáticos, a gente está falando de perda de cultura e de vivência, né, de uma relação comunitária que se perde. E aí, aí vocês falam, né? Por que a Nath está falando tudo isso? A ideia era falar sobre a importância do Estado. É porque, infelizmente, eu falo muito infelizmente, porque não é só o Brasil, né? E quando a gente está falando de bem viver, a gente está falando numa perspectiva realmente internacional e globalizada, porque só num lugar não é possível, ela tem que ser, né, geral. Mas, infelizmente, a gente tem presidentes e, né, a galera que manda, a burguesia, né, que detém todos esses meios de produção, essa riqueza, essa propriedade privada. Essa galera que não quer abrir mão desse desenvolvimento, desse progresso que destrói tudo, porque na verdade eu não consigo nem... É a questão do lucro, é a questão de quanto eles podem ganhar com isso. Eles estão pesquisando a vida em Marte para ver se eles podem ir para lá. E aí, assim, pensar que a importância do Estado é que, se a gente tivesse um Estado, no mínimo, por exemplo, agora, que tivesse demarcando terras indígenas e terras quilombolas, a gente estaria sofrendo menos com a questão da devastação ambiental, porque essas terras estariam demarcadas e estariam protegidas por esse modo de vida dessas populações tradicionais, desses povos originários. Então, por exemplo, demarcar terra indígena e terra quilombola é uma coisa que o Estado poderia estar fazendo. Ou a reforma agrária, né? Então, quando a gente está falando também de a luta no campo. A gente sabe que no Brasil quem sustenta a nossa alimentação é a agricultura familiar, mas quem está se beneficiando, principalmente agora, durante a pandemia, eu vi recentemente a propaganda da Globo sobre o agronegócio dizendo: o Brasil parou, mas o agronegócio não parou. Então, e isso é uma frase que foi falada mesmo. Então, quando a gente está falando de subsídios mesmo, né, a gente não teve subsídios, por exemplo, com relação ao Plano Safra para populações indígenas, né? O governo recentemente barrou, né, alguns direitos das populações indígenas com relação à UTI, com relação às cestas básicas, né, com relação ao atendimento médico mesmo, né? Então, se a gente tivesse um Estado que, pelo menos nesse momento, estivesse atuando para cooperar, porque tudo que a gente pede é uma cooperação, por exemplo, de todos os povos do mundo, né, para que a gente consiga reduzir a emissão de carbono, que a gente faça a reforma agrária de verdade, que nunca foi feita nesse país, seja agora com esse governo fascista, seja nos 12 anos de governo de uma democracia, né, que a gente fala de uma democracia liberal, a gente não teve nada disso. Então, a importância do Estado é isso, a importância também de reconhecer esses povos indígenas, esses povos que falam línguas diversas. A primeira vez que eu tive contato
com os povos originários, assim, que eu sabia que tinha índio, né, no Brasil, mas eu não era uma militante dessa área, não convivia com povos indígenas, e a minha primeira experiência foi quando eu fui ser voluntária no ATL. E aí eu fui ser voluntária na ATL e eu tinha que preencher uma ficha com o nome dos povos. Então, a referência daquele povo, a liderança daquele povo chegava e eu tinha que escrever, e eu olhava, eles falavam e eu nunca escrevia certo. E aí foi ali que eu aprendi que um povo chucuru é do Nordeste, que o povo Guajajara tem no Maranhão. Então, assim, que eles falam línguas diversas, que eles falam línguas que a gente não fala, sabe? A gente aprende inglês, a gente aprende espanhol, mas a gente não aprende as línguas dos povos originários. Então, quando a gente está falando de Estado, na verdade é bem multifacetado, né? Porque são várias áreas que o Estado deveria estar atuando, por exemplo, com relação à educação, com relação à saúde. Por que a gente não faz uma integralização da saúde na perspectiva dos povos originários, por exemplo, ou dos povos quilombolas, ou das comunidades tradicionais de modo geral? Entendeu? Por que a gente só pensa a questão da saúde a partir de uma visão ocidentalizada? Né? Então, eu acho que tem várias, né, áreas que o Estado deveria estar abarcando, pelo menos para que a gente conseguisse ter um freio nesse trem desgovernado que está o planeta, o mundo, está em ladeira abaixo. Pelo menos isso. Era para ser um episódio feliz, Nádia. Que jeito! Que jeito, Babi. Não, brincadeira. Tem que ter um choque de realidade aqui. Uma coisa que eu aprendi, somente com o Thiago, é que a gente precisa ser realista quanto à conjuntura e realista, infelizmente, pessimista, mas que a gente precisa ser otimista com relação à ação, né? Com o fazer. Então, é isso. A gente precisa ter uma análise concreta da nossa realidade concreta, saber onde a gente está pisando para saber como a gente vai atuar. Por isso que é um pouco pessimista, mas... é isso. Sim. Eu acho importante colocar as coisas dessa maneira, né, do jeito que elas são, porque às vezes pelo termo, né, por falar em bem viver, pela proposta de alternativa, pela proposta de sociedade que a gente fala aqui, pode parecer para algumas pessoas de que a gente está romantizando ou que a gente é uma coisa meio good vibes, de que vamos todos se amar e dar as mãos e que tem essa visão ingênua, né, da realidade. Não é o caso. A gente é justamente como ela explicou, é uma visão muito concreta e muito dura da realidade, muito crítica, né, da realidade, e uma proposta de um outro modelo. Então, primeiro, para a gente chegar, talvez, nesse momento em que a gente cultive as nossas relações de afeto, para que a gente consiga viver em harmonia com a natureza, a gente vai ter que ser, ao mesmo tempo, principalmente, como o Thiago fala, né, que o grande desafio dessa nossa geração é enfrentar essa crise, enfrentar essa extinção, essa destruição que está na nossa frente, para aí a gente conseguir sempre mirar no que a gente quer propor como alternativa. A gente cansa de falar isso aqui nesse podcast, porque eu ainda ouço muitas pessoas de dois modos. Ou aquele pessimista total, mas que para esse pessimismo não usa para nada. Tipo, tá tudo uma merda mesmo, vou só esperar tudo explodir. Foda-se pra sempre. E foda-se. Ou uma visão romântica, good vibes, de que não, eu vou viver aqui no amor, porque se eu emanar amor e volta amor, se todo mundo mentalizar amor... Não, gente, vamos mentalizar, pode mentalizar amor aí, que amor é sempre importante, mas é isso, o amor, mas que seja localizado, né? Que tenha nome e sobrenome, os seus amores, os seus afetos, e que tenha nome e sobrenome, nossas raivas, o que a gente quer destruir, que seja muito claro isso, que não adianta mandar amor pro Bolsonaro, que não adianta mandar amor pro Dória, não adianta mandar amor para essas pessoas, que nada vai mudar. E a gente que está muito perto, principalmente quem está construindo, quem milita, quem está com a cara, né, nas coisas que está acontecendo, é duro, porque muitas vezes você faz e você vê uma coisa bizarra acontecendo na sua frente. Mas é isso, encarar a realidade, e se a gente coloca lá na frente o que a gente quer construir,
foca naquilo e vamos fazendo, e tem muita coisa para ser feita e para lutar. Não adianta desistir muito agora. A gente vai fazendo o lance lá de apagando incêndio e construindo, e mudando as relações. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, que a gente acredita que é uma mudança, né? Quando a gente se abre para construir, para falar sobre isso, é uma mudança, a gente, de novo, foca no individual, né? Uma mudança de consumo, ou uma mudança de visão, uma mudança de como você vai pautar as suas decisões. Mas é uma mudança também muito de como a gente enxerga relações, né? De como a gente vai pautar as nossas relações e como a gente vai olhar para as outras pessoas. Isso muda bastante também. Sim, e aí uma coisa que você tocou, tá, que é a coisa da utopia, né? Essa radicalidade, que eu conheço muita gente que, por exemplo, não muita gente, mas algumas pessoas, alguns exemplares de pessoas que leram o livro do Alberto e falam, muito bonito, gostei muito, legal a teoria, mas é assim, muito utópico, não tem como a gente fazer isso, sabe? E aí eu fico assim, não, mas você leu o mesmo livro? Você leu o mesmo livro que eu li? Porque pra mim é super plausível, sabe? Como assim é utópico você falar de bem viver para todo mundo, né, de forma global, de coletividade, de comunidade, essa mudança de percepção. Tá todo mundo ferrado, pô, a gente tá o tempo inteiro reclamando, por que a gente não pode mudar essa perspectiva, sabe? E uma coisa que, enquanto a Thaís estava falando, eu fiquei aqui pensando, tem um amigo meu, que é o Iberê, que ele é do povo Guarani, e eu fiz um curso com ele, né, sobre bem viver na Fiocruz no início do ano, muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Claro que teve aquela coisa de ter pessoas na frente, fazendo uma explanação e tudo mais, mas é você ouvir os diferentes povos originários falando sobre aquilo e falando como é que é para eles. E é uma coisa que eu falo muito, gente, o bem viver é um conceito aberto, é um modo de vida que é aberto. Por mais que eu esteja falando aqui, eu ainda não trago a totalidade do conceito como um todo, assim, do que é, né? Inclusive, porque para cada povo isso é diferente. E aí uma das coisas que ele falou, que eu fiquei refletindo muito, ele falou assim, todas as vacas do Brasil, elas precisam ser vacinadas, elas têm tratamento, elas têm várias coisas. E ele falou, isso não é transportado para os povos originários, né? Claro que a gente também não tem que entender o bem viver apenas na concepção dos povos originários, mas é entender que a gente bebe dessa fonte, que é de lá que vem. Agora a gente está tentando transportar isso também para o nosso modo de vida mais urbano e tudo mais. Só que a gente precisa refletir um pouco mais, né, sobre como é essa construção do bem viver numa perspectiva tanto individual, como é que você se modifica nesse processo. E aí é claro que as pessoas, claro que bem viver está automaticamente ligado com a ideia de toda a luta ambiental, né, em todas as suas áreas, que é bem diversa. Então tem a ver com essa mudança, inclusive, de postura, né, de menos consumo. O veganismo também é muito importante para esse processo. As pessoas falam, é uma utopia. Gente, não é uma utopia, só que a gente precisa analisar essa realidade e a gente precisa atuar sobre ela. Não dá pra gente ter um pessimismo e ficar sentado falando, tá tudo péssimo mesmo, eu vou aqui continuar minha vida. As pessoas falam, mas como é possível transformar essa utopia? Utopia é justamente isso. A maior parte, por exemplo, tô tentando aqui buscar na minha cabeça uma coisa que era bem utópico. Sei que a mulher sofre ainda diversos outros preconceitos, machismos, dificuldades, etc. Eu sei que a gente não supera isso. Mas eu tenho certeza que há pouquíssimo tempo atrás a mulher não poderia, por exemplo, se divorciar, né? Então, assim, de uma certa forma, para essas mulheres que não poderiam se divorciar ou se eram divorciadas, né? Era mal vista pela sociedade por ser desquitada, não que isso tenha mudado tanto, não estou dizendo que teve uma mudança radical, mas que antigamente era uma utopia isso, né? Pensar que a mulher não era só o agente colaborador do homem, né? E aí houve um movimentar. Então é você não só interpretar o mundo, mas você querer transformar ele, né? Então houve um movimentar de luta de mulheres para que garantisse, por exemplo, que hoje a gente tivesse a oportunidade de se divorciar, por exemplo, de uma pessoa que a gente não quer conviver. Então, quando a gente está falando de bem viver, é a mesma coisa. Então, as pessoas falam, mas é uma utopia. Como eu posso alcançar essa utopia? Se movendo contra aquilo que a gente acredita que empata que essa utopia se torne realidade.
Então, eu vou estar junto, eu vou estar como aliada junto com os povos originários na questão de demarcação de terra, eu vou fortalecer eles quando eles precisam. São coisas tão simples às vezes, sabe? Vem um indígena para cá, para Brasília, e vai reivindicar alguma coisa no Congresso Nacional, e sei lá, ou em qualquer outra área, na FUNAI, não sei, e eu posso, por exemplo, receber essa pessoa na minha casa, participar do acampamento Terra Livre, que é o maior o acampamento, né, indígena do Brasil. Então, assim, existem formas de você conseguir transpor isso e transformar essa utopia, construir essa utopia no nosso cotidiano. Claro que a gente ainda não alcançou ela. Mas uma outra coisa que eu queria falar era sobre essa questão de que as pessoas não romantizar, e essa questão de uma relação de amor, de afeto, né? A bem viver é uma coisa romantizada, ou essa bem viver é uma coisa de amor, vamos todos nos amar e fazer as coisas. Mas uma outra coisa que o Iberê falou no início do ano e que me marcou muito foi a coisa de que há 520 anos os povos originários são exterminados, mas há 520 anos eles resistem, e eles resistem dançando, e eles resistem sorrindo. Então eu acho que, na verdade, o amor ele é um grande poder, ele tem um grande poder de transformação, né? Inclusive eu lembrei agora de uma outra coisa que não é necessariamente relacionada com a ideia de bem viver, mas é que o Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, eles falavam que eles estavam lutando porque eles nutriam um grande amor por todo o povo preto dos Estados Unidos, né? Então era isso que os movia, não era por uma relação de ódio. Na verdade, é a gente ser inconformado que faz a gente alcançar essa utopia, porque a gente inconformado, a gente age sobre esse inconformismo. Então, realmente pensar a ideia de que a gente tem essa capacidade enquanto coletivo, né? Que o bem viver é a coletividade, de transformar isso. Muito lindo. Mais palmas, eu falei que eu tenho mais palmas. Não, cheio de palmas. Agora é choros. Choro. Mas não vou colocar uma pessoa chorando no áudio. Bom, eu acho que a Nádia já falou tudo, né, que tinha pra falar sobre Bem Viver, mas eu acho que tem uma confusão muito grande, ainda mais ela sendo militante do Subverta, né, e a gente também já tendo falado disso várias vezes aqui, se tem uma diferença, né, o que é o ecossocialismo, qual a diferença do Bem Viver, se eles são a mesma coisa, é a mesma luta, se não é. Primeiro eu vou, então, falar da diferença entre ecossocialismo e Bem Viver, né. Eu acho que eu não acho que é exatamente a mesma coisa, né. Até porque o bem viver é uma cosmovisão, ou seja, é uma visão de mundo, né, diferente. E quando a gente está falando de cosmovisão, no sentido literal da palavra, seria uma outra visão do cosmos. Então, ela vai abarcar várias outras questões, né? O bem viver, ele não vai trazer necessariamente essa questão da economia, claro que traz, mas de uma outra forma, mas ele vai trazer essa questão da complementariedade, ele vai trazer nessa perspectiva da natureza, mas também nessa perspectiva de vivência, né? De sociedade. Mas uma coisa que a gente fala, na verdade, nem que a gente fala, uma coisa que eu gosto muito, eu acho que o Michel Louvi, toda vez que eu ouço ele fala sobre ecossocialismo, né? Ele fala que, acho que um amigo dele, indígena, peruano, falou para eles: vocês vêm com esses negócios de ecossocialismo, e os indígenas já são ecossocialistas há muito tempo. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa importante, né? Entender que quando a gente está falando de bem viver, a gente também está falando de um conceito, de um modo de vida que é muito, 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 muito antigo, né? Não é uma coisa nova. E o ecossocialismo, querendo ou não, ele é uma coisa mais recente, né? O ecossocialismo, né, ele vem na tradição marxista, né? Então ele vai beber ali da fonte do socialismo, né? Trazendo essa visão de totalidade, essa visão de complementariedade. Inclusive, uma das coisas que
que o Iberê também, que eu lembro dele ter falado nesse curso que eu fiz, era justamente também sobre essa coisa, né, que eu acho que teve até essa pergunta, sabe? Mas vocês que são indígenas, vocês são vocês poderiam se englobar como marxistas primitivos. E aí ele deu uma resposta, assim, né, que eu achei muito boa. Ele falou assim, eu entendo toda essa questão, né, que tem a ver com a questão do marxismo e tudo mais, mas a gente está fazendo isso há muito mais tempo, entendendo uma outra visão de mundo. Então não é a mesma coisa, mas eu acho que elas se complementam. Porque quando eu vejo a questão do bem viver e ele fala que é o todo, que é o cosmos, né, que é pensando nessa visão integral, o marxismo também traz isso, né, essa questão da integralidade, de você ter uma visão de totalidade. O bem viver, ele traz essa coisa, né, da gente não ficar pensando assim, de se divide em partes o tempo, né, o passado, o presente, o futuro. Então o nosso passado foi desastroso, então a gente não tem como consertar o presente. Então eles vivem muito no agora, né? Então você não está vivendo nem no passado e nem no futuro, então você está analisando a sua realidade, você está vendo a sua realidade concreta. E o marxismo também é isso, né? É você observar, claro que você vai resgatar aquilo que vem do passado, você não vai jogar todo aquele conhecimento, tudo aquilo que veio antes da nossa história fora, mas você vai trazer esses elementos, entendendo a importância disso na análise da realidade concreta do agora. E pensando, claro, de como fazer esse processo de transformação, mas é uma coisa que está intrinsecamente ligada à outra, né? Essa relação entre o passado, o presente e o futuro. Tanto é que a gente está falando de aquecimento global, tanto é que a gente está falando de coisas ou que aconteceram ou de que vão acontecer se a gente continuar no mesmo ritmo. Quando a gente está falando de ecossocialismo, a gente está falando dessa associação dialética da ecologia com o socialismo. Né? Saber que não existe, não tem como a gente pensar uma ecologia dentro de um sistema capitalista, que o sistema capitalista ele é incapaz de dar qualquer resposta para a ecologia. Então, quando a gente está falando de ecossocialismo, a gente automaticamente não está falando de um capitalismo verde ou de uma economia verde, né, que foi muito vendida para ali no Brasil, essa ideia de desenvolvimento, de agronegócio e tal, tem como a gente destruir e ao mesmo tempo sobreviver, né, tipo assim, ter essa harmonia com a natureza. E eu gosto muito de voltar nessas propagandas do agronegócio que fazem a lavagem cerebral na cabeça das pessoas, que fala muito disso, né? Tem essa propaganda recente que fala sobre a gente está aqui, mas a gente também preserva o planeta. Como é que você preserva o planeta devastando, passando o correntão no cerrado inteiro? Né, destruindo nascente, destruindo o habitat de várias espécies, destruindo a natureza de modo geral. Então a gente tem que ser crítica a essa ecologia de mercado. Ao mesmo tempo, o ecossocialismo ele também não coaduna com esse socialismo não ecológico, esse socialismo produtivista, né, que era principalmente aquele socialismo que a galera pensava ali no século XX, né? A gente precisa pensar um socialismo adaptado para o nosso momento agora, um socialismo do século XXI. Então, se eu estou falando de coletivizar os meios de produção, inclusive eu preciso pensar quais são esses meios de produção que eu quero manter? Pensando o que a gente não quer mais continuar de jeito nenhum, que a gente não vai mais fazer, quais os tipos de extrativismos que a gente não quer mais. Então, a gente não quer mais extrair petróleo, a gente não vai usar mais energia fóssil, não vai mais extrair ouro, não vai mais extrair prata. Claro que eu estou aqui, né, citando alguns exemplos. Pensar isso, o que a gente não quer de modo geral, o que a gente precisa reduzir, né? Então a gente começar a pensar nisso, e o ecossocialismo ainda não traz também todas as respostas. Isso é importante das pessoas terem em mente, é uma coisa que vem sendo construída, e a gente também precisa pensar naquilo que a gente pode criar. Então tem coisas que a gente não pensou que a gente faz de determinada forma que podem ser recriadas, que a gente pode mudar radicalmente e fazer de outra forma. Então, ecossocialismo e bem viver não é a mesma coisa, mas elas são complementares, são visões complementares de mundo, porque no fundo, pelo menos ao meu ver,
a gente quer a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de bem viver, a gente quer ter essa relação harmoniosa com a natureza. A gente não vê a natureza de forma mercadológica, né? E quando a gente está falando de ecossocialismo, é a mesma coisa. Se a gente quer manter os meios de produção, a gente quer coletivizar, a gente quer, né, coletivizar os meios de produção para a classe trabalhadora, mas a gente quer, por exemplo, uma das coisas que o ecossocialismo se propõe muito é a repensar a nossa ideia de tempo. Então, se a gente poderia fazer o trabalho que a gente faz em 4 horas, por que a gente faz em 8 horas? Entendeu? Assim, se a gente fosse analisar, né, o tempo de trabalho que a gente efetivamente faz e o tempo que a gente fica lá é muito maior. Então, como é que a gente gasta melhor o nosso tempo? Como é que a gente repensa as nossas atividades de lazer, as nossas relações? E o ecossocialismo também se propõe a isso, né? Pensar esse novo planeamento de desenvolvimento tecnológico que respeite a natureza, né, de forma integral. Perfeito. E é legal, já que você entrou nessa questão do tempo, né, dessa nossa noção de tempo e como a gente lida com o tempo, como a gente foi ensinado a lidar com o tempo dentro dessa sociedade que fala que tempo é dinheiro e de que a gente sempre corre contra ele para conseguir produzir, alcançar. Eu queria que você falasse um pouquinho, e aí, se você falando sobre o projeto do Banco do Tempo, a gente já começa, então, a falar em o que a gente está fazendo agora, o que dá para fazer e não sentar e esperar ver o capitalismo ruir ou tudo se destruir, para daí a gente pensar em construir o bem viver, porque não vai ter planeta. Se a gente ficar esperando esse momento, a gente não vai ter mais nada, vai ter destruído tudo. Então, coisas que já estão acontecendo, né, são diversas, mas eu queria especialmente que você falasse um pouquinho do projeto do Banco de Tempo, que é muito legal, acho que nunca falamos aqui nenhum episódio sobre isso, e não sei se todo mundo conhece. Eu adoraria ouvir você falar mais um pouquinho. É o que eu falei, a gente falou muito sobre os conceitos, sobre a forma, né? Sobre como é esse modo de vida, mas é muito importante sim a gente pensar no que a gente pode fazer, no que a gente pode se engajar, pensar em realmente em engajamento com a reforma agrária. Então pensar, por exemplo, como é que eu quero consumir de produto local, como eu quero, por exemplo, participar de CCAs, né, ou das comunidades agroecológicas do Bem Viver, que é o projeto que eu construo também. Então, você tendo uma relação direta com o produtor, que não vai só pensar a perspectiva do consumo, mas você está ajudando de forma integrada essa rede de agricultores, né, que não tem esse apoio estatal. Mas falando sobre o Banco de Tempo, que é um projeto que eu construo desde 2017 aqui em Brasília. O Banco de Tempo, eu acho que é um dos projetos que mais mudou a minha perspectiva de vida. Eu sou militante há um bom tempo, desde as manifestações de 2013, as pessoas se falam que teve coisas boas em 2013, falam que não teve coisas boas. Eu posso dizer que eu fui uma coisa boa de 2013, porque foi lá que mudou muito da minha cabeça, da minha concepção e do meu envolvimento com a política de modo geral. Mas o Banco de Tempo, ele trouxe essa perspectiva da abundância, de como a gente opera pela escassez, né? Então a gente pensa assim, quando eu penso em escassez, é muito aquela coisa assim, é meu, ninguém toca, ou então eu vou conquistar tudo e não tô nem aí pro restante. E o Banco de Tempo, ele mudou bastante essa minha perspectiva de uma relação mais comunitária, né? Então, primeiro, eu acho que a ideia do Banco de Tempo é uma ideia de comunidade. É como você se fortalece como unidade, né? Essa visão, de novo, do todo e dessa abundância. Um dos bancos mais antigos, inclusive foi o primeiro banco que eu tive acesso, assim, que eu vi, eu acho até que passou no Globo Repórter há alguns anos atrás, era o Banco de Tempo de Portugal, né? E ele falava assim, imagine que se ao invés de você usar o dinheiro como moeda de troca, que você usasse o tempo como moeda de troca, né? E o Banco de Tempo é isso, é um banco que usa o tempo como moeda. Mas numa perspectiva, no Banco de Tempo, quando você entra, você oferta os seus talentos.
Dentro do sistema, como a gente conhece, seria você ofertar os seus serviços, né? Só que para o banco, a gente oferta os nossos talentos, porque não é necessariamente aquilo que você se formou, não é necessariamente aquilo que você estudou, é aquilo que você gosta de fazer, que você faz com alegria, né? Então, eu, por exemplo, sou advogada, mas jamais ofertei nenhum serviço advocatício no banco, porque eu não gosto muito. E aí eu preferia ofertar, por exemplo, fazer filtro dos sonhos, que é uma coisa que eu sei fazer, então eu ofertava ensinar ou fazer, né, fazer filtros e distribuir no banco. Mas tem gente que gosta de cuidar de jardim, então oferta cuidar de jardim, ou tem gente que gosta de fazer mandala, ou tem gente que dá aula de inglês. E no banco de tempo, 1 hora é sempre igual a 1 hora. E as trocas no banco de tempo, elas são indiretas. Ou seja, se a Thaís for trocar, a Thaís oferta aulas de culinária vegana e a Babi quer aprender. Então, a Thaís oferta o talento dela para a Babi e a Babi repassa a hora que ela gastou. Então, se ela gastou 1 hora dando a aula, ela recebe em troca a moeda de 1 hora, né? E aí, com essa 1 hora que a Thaís recebe, ela pode trocar por qualquer talento cadastrado no banco de tempo. E eu acho que tem tudo a ver, né? Quando a gente está falando de bem viver, quando a gente está falando de ecossocialismo, quando a gente está falando de quebra de paradigma, o banco de tempo tem tudo a ver com isso, que é você repensar a sua relação com o dinheiro e repensar também a sua relação com o seu tempo. Você começa a valorizar o tempo do outro. E não numa perspectiva de valorizar monetariamente, né? Mas valorizar, estar com o outro. Inclusive o banco de tempo aqui em Brasília, ele só funciona dentro de Brasília, e todos os bancos geralmente só funcionam no seu território, eles não são online, justamente para desenvolver essa relação de comunidade, essa relação de vizinhança, né? De você conhecer o outro, de você trocar com o outro. Às vezes a gente precisa trocar uma lâmpada, passar uma tinta na parede, a gente não sabe, e o vizinho do nosso lado adora fazer isso e a gente não sabe. E aí a gente vai pagar o pintor. Mas a pessoa do lado poderia estar fazendo isso e, sei lá, você podia estar convidando ela para tomar um chá e comer um bolo. Então, o banco de tempo é isso, assim, né? Essa mudança realmente da sua relação, é um grupo de troca, mas as trocas são indiretas e você usa o tempo como moeda de troca. Muito legal. Eu achei muito doido. Eu vi esse vídeo, né? Que ela gravou esse vídeo, Nádia gravou esse vídeo com a Sabrina. Tem um tempo esse vídeo já, né? E eu lembro que eu fiquei encantada com aquilo, achei o máximo. E uma coisa que você deu de exemplo lá e que na minha cabeça deu essa explosão de fazer todo sentido, é essa questão de como a gente, nesse sistema, funciona a nossa moeda, como a gente precifica e valoriza algumas coisas que custam mais, custam menos, dependente do tempo. Então, por exemplo, uma mulher lá que faz faxina e que queria, acho que você deu esse exemplo, né? Precisava contratar alguém para dar aula de inglês para o filho. A hora dela na faxina, nesse sistema que a gente vive, nunca vai, né? Nunca não, mas assim, não é a mesma, né? Não vai conseguir pagar a hora de uma aula de inglês. Essa conta não bate. Então, a gente não consegue fazer essas trocas diretas, sendo que 1 hora é 1 hora. Então, no banco, ela conseguiria. Então, se ela oferta 1 hora de faxina, ela tem essa 1 hora no banco para conseguir usar em aula de inglês para o filho. Não é meio, meio essa a ideia, né? É isso mesmo. Eu acho que um exemplo que eu dou muito... Na verdade, é esse o ponto. Ainda bem que você trouxe isso. Que é a questão de você meio que equaliza todas as pessoas, sabe? Um advogado, eu falo, né, como advogado, assim, um advogado vai, sei lá, passar 30 minutos fazendo uma consultoria e é R$250. E olha que talvez eu já esteja desatualizada com o valor da UAB, mas é uns R$250. Aí uma mulher faz uma faxina, limpa, lava a casa de tudo, deixa tudo assim com um brinco, e é R$70.
né? Então, dentro do nosso sistema, a gente valoriza, né, por uma questão de ter tido mais acesso à educação superior e tal, a gente valoriza nesse sentido. E eu acho que uma das coisas mais interessantes do banco é você colocar todo mundo no mesmo patamar. Então, inclusive, quando a gente começou o banco aqui em Brasília, tinha gente que falava assim, mas como assim? Eu me formei, eu estudei muito para na hora, eu não posso cobrar mais por eu ter estudado mais, ter não sei o que e tal. Eu falava, não, você não pode, porque aqui é o tempo do lado. Então você recebe exatamente. E tem outras coisas, né? O banco tem outras regras, por exemplo, no banco de tempo não se contabiliza o período de locomoção. Né? Então, assim, você contabiliza a partir do momento que você começa a fazer. Então, se eu vou fazer um jogo de tarô, por exemplo, a partir do momento que ela começa a jogar o tarô é que eu começo a contabilizar o tempo. No banco de tempo não tem troca mista, então eu não posso falar assim, isso acontecia muito, das pessoas falarem assim, eu posso fazer 5 sessões em tempo e as outras 5 em dinheiro. Aí eu falava, não, você não pode, porque mas porque eu preciso, senão vai ficar muito, eu vou estar dando as coisas de graça e tal. Eu falava, olha, no banco de tempo, todos os talentos que você está ofertando, ele tem que ser ofertado na integralidade. Então, se você não pode ofertar uma coisa que a pessoa consiga se sentir satisfeita, né? Então, eu não vou prestar uma consultoria pela metade, por exemplo. Eu vou falar só chega até aqui você... Então, o banco de tempo também não permite, por exemplo, essas trocas mistas. Ele também você não consegue colocar o peso, eu tenho um certificado, uma formação, então eu vou cobrar mais. Isso também não existe no banco de tempo. Eu acho que a grande sacada do banco de tempo é você colocar todas as pessoas no mesmo patamar. Então, eu conheço gente que faz faxina no banco e sim, troca por aula de inglês. Eu comecei a fazer aula de inglês no banco. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida inteira e eu não tenho até hoje condições de pagar, que é massagem. Entendeu? Então, assim, eu oferto coisas e em troca eu consigo fazer massagem, que é uma coisa super inacessível. Eu já consegui, né? No banco tem como se dar uns vale presentes, assim, para as pessoas também. Então, assim, eu já paguei acupuntura para amiga, né? Então eu falava, você vai lá, faz acupuntura, eu transfiro as horas. Então eu sou a grande, no banco de tempo eu dou muito presente. Então, eu acho que uma grande sacada do banco de tempo é essa, assim, né? De você conseguir colocar todas as pessoas no mesmo patamar. Isso é muito legal. E isso é legal não só por essas... para mudar essa nossa relação de como a gente enxerga trabalho, de como a gente enxerga as relações, para não vir alguém aqui dizer, mas eu não consigo fazer isso com o meu aluguel, eu não consigo fazer isso, eu preciso trabalhar para pagar meu aluguel. Acho que a proposta nem é essa, né? Neste momento, a proposta é a gente experimentar essa outra maneira de se relacionar e ver que é possível e isso que você falou, equalizar essas relações e também tornar possível coisas que dentro desse outro sistema a gente não consegue. Eu achei maravilhoso, quero saber que se tem em São Paulo, quero muito saber se tem em São Paulo. Que o banco de tempo, ele ainda está funcionando no Facebook. É outra informação importante, né? A maior parte dos bancos de tempo do Brasil, eles estão ainda no Facebook. A gente não está usando uma plataforma, não tem uma plataforma brasileira, nem uma plataforma que a gente esteja usando agora. Até ano passado, eu lembro ainda tinha um banco de tempo de São Paulo. Eu também não sei, São Paulo é um lugar muito grande. Eu acho que essa é a questão. São Paulo é um lugar muito grande Sim. Teria que ter por zona. A Juti, que era uma das cofundadoras do Banco de Tempo São Paulo, uma coisa que ela falava era que a galera reclamava muito do eu não tenho tempo para isso. E ela falava, gente, mas como é que vocês querem pensar essa nova relação com o tempo e vocês nem se propõem a ter uma nova relação com ele? E aí ela falou, aqui a galera corre muito, era uma das dificuldades maiores dela em São Paulo. Era justamente isso, as pessoas estão sempre correndo no 220, e aí ela falava, as pessoas aqui têm uma certa dificuldade ainda de
de englobar isso, né? E eu acho também que tem essa questão que São Paulo é um país praticamente. Então, eu acho que existe essa dificuldade, eu não sei se ela conseguiu transpor. Mas uma notícia boa é que existe em Portugal, mas existe também o Banco de Tempo de Barcelona, e eles estão internacionalizando os bancos de tempo. Isso é uma proposta um pouco até recente. Teve uma reunião agora durante a pandemia de várias pessoas de várias partes do mundo que são cofundadores de banco de tempo para pensar isso, porque lá é outra coisa importante. Em Portugal, em Barcelona, o banco de tempo funciona de uma forma bem diferente. A lógica é a mesma, só que lá eles têm um apoio estatal, pelo menos Portugal eu tenho certeza que tem. Então lá eles fazem parte do programa da saúde da família, eles têm um local mesmo físico, né, de banco de tempo. Então eles se organizam de uma perspectiva bem diferente do que é aqui no Brasil. No Brasil a gente não tem suporte nenhum, a gente basicamente funciona online. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar sobre banco de tempo é que o banco de tempo ele permite 3 tipos de troca, né? Ele permite a troca individual, ele permite trocas em grupo e ele permite que a gente fortaleça o projeto social. Então, as pessoas, nós já participamos do mutirão de bioconstrução junto com a MTST, e o Banco de Tempo participou, a gente já teve nos 2 ATL, a gente teve na Marcha das Mulheres Indígenas, e basicamente a pessoa ela trabalha lá, faz alguma coisa, né? Na Marcha das Mulheres Indígenas, por exemplo, a galera foi para lá e ficou ou atendendo os povos que estavam, as referências que estavam chegando, ou transcrevendo o que estava sendo falado nas reuniões, né, a relatoria. E aí o banco de tempo paga em horas, porque o banco também tem um caixa da administração, né, que paga tanto o projeto social como os administradores. Então agora a gente está caminhando para isso, e Barcelona desenvolveu um aplicativo, uma plataforma, que é um software livre, e aí aqui em Brasília, por exemplo, a gente está se organizando para começar a usar essa plataforma, que foi traduzida para o português recentemente. Então, talvez essa seja uma forma de ter mais bancos de tempo. Por exemplo, Portugal, São Paulo, daria para ter por zona, por exemplo, um banco de tempo, entendeu? Então, daria para pensar dessa forma. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo que amanhã vai ter uma atividade que eu não vou saber exatamente o nome, só sei que vai ser no Equador, em Quito, que vai ser com Alberto Acosta. Ele vai estar presente nesse debate, né, sobre bancos de tempo. Ele fala um pouco sobre a questão da economia solidária e dos bancos de tempo. Eu acho que ele fala no livro um pouco sobre essa perspectiva também, né? E é importante lembrar também que os bancos de tempo, a gente não é o fim, assim, né? A gente não chegou e falou, agora tá todo mundo numa vida maravilhosa e a gente vai pagar o nosso aluguel com o tempo. A gente não chegou lá, porque o Estado não chegou lá, o mundo não chegou lá. Ele é uma transição. Eu sempre encaro o banco de tempo como um projeto transicional. Incrível, sonho mesmo. Muito legal. E é legal a gente fazer, eu vou me comprometer a fazer essa pesquisa de quais cidades aqui no Brasil acontecem, já tá rolando, e eu coloco lá no Medium para vocês acompanharem, e acho que é um incentivo para onde não rolar, o céu é o limite, né? Nada impede de uma pessoa que está ouvindo esse podcast ir atrás e criar na sua cidade, juntar aí, vamos pensar em fazer isso. Não sei como funciona, se existe uma centralidade disso, ou pedir pelo menos uma orientação para quem já funciona bem, falar com vocês aí em Brasília, falar com Floripa e, de repente, fazer, né? É uma possibilidade, não é? Não existe nenhum centralismo de nada, muito pelo contrário, é uma coisa que a gente fala, faça um banco de tempo nas suas cidades, nos seus municípios, no seu bairro, na sua faculdade, na sua escola, onde você quiser, porque o banco de tempo realmente o céu é o limite, assim, na verdade não existe limite nenhum. Em Barcelona, o que eu acho legal lá em Barcelona é que existem bancos de tempo tanto dentro do bairro, da cidade e tal, como tem universidades que estão usando o banco de tempo também, entendeu? Que também estão trabalhando nessa perspectiva, quanto escolas. Então a gente vê até teses, tem teses de mestrado, teses de doutorado em Barcelona, que, como
como é a lógica do banco de tempo adaptada para a universidade, para a escola. Então, não existe, e tudo, por exemplo, tudo que a gente tem de logo, de como funcionar, né? Todas as nossas coisas, elas estão abertas, a gente disponibiliza sem nenhum problema. A Floripa também, Floripa passou tudo pra gente, então a gente pegou de Floripa, a gente repassa, e aí agora com essa possibilidade de uma mudança para uma plataforma, a gente vai se adaptar um pouco à plataforma, né? Porque ela não é exatamente idêntica à forma de funcionamento do banco de tempo aqui, então, mas isso é uma coisa que com o nosso aprendizado a gente também pode repassar para que outras pessoas também criem bancos de tempo. Incrível, demais. Esse projeto do Banco de Tempo é incrível, e outra coisa que é organizada, né, que a Nádia é uma das organizadoras aqui em Brasília também, é o Mutirão do Bem Viver, que a gente está vendo as campanhas aí, a gente do Outras Vozes está sempre compartilhando. Explica pra gente, Nádia, o que é o Mutirão do Bem Viver e como fazer para as pessoas participarem. Então, eu vou tentar ser breve. A gente já fazia mutirões do Bem Viver antes. A gente fez quando a gente estava nos mutirões de bioconstrução aqui no Sol Nascente. O Sol Nascente é considerado a maior favela da América Latina. E aí a gente foi lá construir a casinha da Tia Alzerita junto com a MTST. Mas a gente também teve em mutirões no território indígena, aqui no DF também, para fazer construção de ocas, para fazer composteira, para reformar uma pontezinha. Então a gente também fez. Então, mutirão do Bem Viver é uma coisa que não é exatamente nova. E não só aqui, né, em Santa Catarina também acontecem muitos mutirões do Bem Viver com o povo Guarani lá, com aquele tchu. E só que agora, durante a pandemia, acho que a primeira coisa que todo mundo ficou bem desesperado com a pandemia, primeiro foi não entender o que estava acontecendo, não saber exatamente. Depois que eu acho que a gente meio que assimilou, a gente começou a perceber que quem é que ia sofrer mais com isso, né? Como tudo isso ia ocasionar nessa crise social, nessa crise sanitária que ia desembocar numa crise social, que ia desembocar nessa crise ambiental, também nessa crise de manutenção. E aí uma das coisas que a gente fez o que a gente vai fazer com relação a isso? Aí a gente pensou inicialmente em fazer essa arrecadação de cesta básica e fazer essa doação para ajudar e fortalecer, né, quem está dentro das favelas, dos assentamentos e tal. Então que a gente falou, mas como é que a gente, dentro do que a gente já constrói, como é que a gente também faz esse fortalecimento de quem está no campo, na floresta? Que o mutirão ele trabalha nessas três perspectivas, né? A luta no campo, na cidade e na floresta. E aí a gente pensou, vamos lançar uma vaquinha. Então vou falar antes, doe na vaquinha. E aí a gente lançou uma vaquinha para que a gente arrecadasse dinheiro para comprar alimentos agroecológicos de agricultores da agricultura familiar, né? Então, a gente que produz agroecologicamente, regenerando o meio ambiente e tal, para ajudar os agricultores a escoar a produção. Então, primeiro a gente pensou nisso, né, em comprar esses agricultores, e a gente pensou como é que seria essa relação com quem seria beneficiado, né? Então, a gente tem, de um ponto, as famílias agricultoras, então a gente lançou um formulário para isso, para que as famílias agricultoras se inscrevessem. Isso foi em março, eu acho, a gente começou essa movimentação. E aí depois a gente pensou também como é que vamos escolher o território que vai ser escolhido, as famílias que vão receber essas doações, né? Então a gente lançou um formulário de territórios. Ou seja, a gente não lançou um formulário de indivíduos para se inscreverem, famílias, né? Porque a gente pensa o mutirão nessa perspectiva de enraizamento territorial, de uma construção de trabalho de base. Então, a gente quer conhecer os territórios, a gente quer dialogar com esses territórios e a gente quer construir com esses territórios. Então, a gente lançou esse formulário de territórios para que as pessoas, para que os referências, né, de território, liderança e tal, inscrevessem e a gente e aí no território ele traz algumas perguntas de informações mínimas. Então, a gente faz perguntas sobre saneamento básico, se tem água potável, algumas coisas assim, para a gente conhecer um pouco mais do território. Então, é uma ideia de ter uma relação, criar uma relação para o depois, né?
E aí os beneficiados são assentamentos rurais, assentamentos urbanos, né, favelas, periferias, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, né? Então são diferentes territórios e diferentes perfis, mas para além disso também a gente conta com arrecadação de alimentos não perecíveis. Então, arroz, feijão, a gente também doa a cesta básica. Talvez, às vezes, não em todos os lugares que a gente está. Hoje a gente já está em mais de 16 cidades. A gente já fez doação em todas as regiões do Brasil. E a gente também conta com voluntariado, né? Então, pessoas que queiram fortalecer na comunicação, que querem participar da logística, ou que querem acolher quem está chegando, ou querem trabalhar com a imprensa, enfim. Acho que existem várias possibilidades de voluntariado. A gente hoje já tem mais de 600 voluntários. Então, o mutirão é isso, para a entrega, né, das cestas básicas, mais as cestas agroecológicas para pessoas, famílias, territórios que estão em situação de vulnerabilidade social nesse momento. E para que isso seja feito, a gente sempre conta com meio que esse tripé, né? Que é família agricultora, território, doações e não é nem tripé, porque são 4. E voluntários. Mas é os 4 juntos. E quem quiser doar, pode entrar. Eu acho que a melhor forma é você entrar no Instagram da Sociedade do Bem Viver, que é @Sociedade do Bem Viver, e lá tem um link no feed. E lá você vê como é que você pode ajudar, porque tem várias formas. Legal. A gente entra lá, é fácil achar esse @, né, gente? Sociedade do Bem Viver, acompanhem pelo Instagram, acompanhem também as redes da Nádia, mas a gente vai colocar, como sempre, no nosso Medium. Para quem não sabe o que é Medium, é o antigo blog, lembra? Blog? É a mesma coisa, só que você vai lá, Medium/Outras Mamas, talvez seja isso, Babi? Outras Mamas Podcast, Outras Mamas Pod. Medium.com/Outras Mamas Podcast com hífen entre as palavras. Todo episódio, desde o primeiro, e hoje a gente tá no 80, e eu tendo a gostar desse número redondo, assim, gostei, 80. Sim. E feliz que foi um episódio tão maravilhoso desse. E desde o primeiro tem lá um texto que acompanha o episódio, com todas as referências, os livros que a gente citou, os vídeos que a gente citou, ou que não citou, mas que serviram pra gente de base para estudo para montar o episódio. E também as redes das convidadas ou de quem a gente indicou por aqui. Então acompanha lá. E às vezes eu esqueço de algumas coisas e vocês me cobram. Da última vez alguém falou que eu esqueci de botar um vídeo do Vitor. Eu acho ótimo que vocês me lembrem disso, que aí eu coloco lá. Mas eu tento não esquecer de nada, eu tô tentando anotar aqui. Mas se faltou alguma coisa, vocês podem sempre falar com a gente pelas nossas redes e perguntar qual era o nome daquele vídeo, daquele livro. Mas não sem antes ver se tá no Medium. Sim, por favor. E, como sempre, se você gostou desse conteúdo, entra no apoia.se/Outras Mamas Podcast e considere contribuir para que esse podcast continue a todo vapor. É isso, Nádia. Muito obrigada. Queria saber se você tem mais algum recado, se você quer falar mais alguma coisa, mandar um beijo para as pessoas. Eu quero agradecer, né, vocês, as pessoas, aos ouvintes também, né? Vocês chegaram até aqui ouviram tudo. Então, agradecer mesmo pelo convite. É um assunto que eu gosto muito de falar, né, também. E lembrar que é isso, que o bem viver não é só o discurso, é uma vivência, é uma prática, é uma busca, né? Então que a gente também esteja sempre nesse caminhar. Mas eu queria agradecer, Thaís, Babi. Finalmente eu realizei um sonho. Estou em Outras Mamas. O próximo é a gente se encontrar pessoalmente. Sim, com certeza. Eu acho que pós-pandemia é uma coisa que a gente precisa fazer muito, todo mundo trocar muito abraço, gente. Trocar muito abraço também tem a ver com bem viver, tem a ver com essa relação de comunidade. Sim. Estarei logo em Brasília, assim que possível, pra gente se encontrar. Quem sabe a gente vai pra Chapada, imagina. Eu tô nesses planos, qualquer pessoa que eu converso, eu falo, vamos pra Chapada. Mas é isso, a gente se encontra e muito obrigada, Nádia, e
muito, muito lindo ver toda essa luta, todos esses projetos. Se alguém começou esse episódio achando que não tinha muito o que fazer, eu acho que vendo aí a história e a luta da Nádia dá para vocês se inspirarem e ver que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa acontecendo e é isso, vamos exercitar essas práticas no nosso dia a dia, mesmo durante a pandemia, tem muita coisa, e especialmente, né, em momentos de crise, quem mais sente essa pressão e todas essas mazelas são as pessoas que já estavam à margem, então tem muita coisa sim a ser feita. É só a gente ter esse olhar atento e lembrar do que a gente está construindo aqui. É isso, sim. Até semana que vem. Muito obrigada. Um beijo, Nádia. Beijo, Babi. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.